Quem é você? Olha essa resposta de um dos psicopatas americanos mais infames. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Charles Manson ficou conhecido no assassinato da atriz Sharon Tate, que na época era esposa do diretor Roman Polanski. Ele não cometeu o assassinato, mas foi alegado que ele influenciou diretamente o grupo que o cometeu. E ele ficou conhecido como sendo líder de uma seita, a família Manson. Eu quero falar mais em detalhes do caso dele no futuro, quando eu estiver falando de psicopatologias. Mas hoje, a gente vai analisar a resposta que ele deu. E para a gente entender um pouquinho do que a resposta dele pode ter significado, a gente vai precisar entender um pouquinho de psicologia social. No livro O que é Psicologia Social, da Sylvia Lane, ela demonstra como é possível, com essa pergunta, a gente identificar traços de personalidade que demonstram como ela, a pessoa, se relaciona com os outros e dá dicas sobre como deve ser o seu grupo. Os grupos sociais que a pessoa identifica como fazendo parte da identidade social dela. Mas o que isso quer dizer? Sempre que eu entro em um grupo, eu vou herdar parte da história, da conduta e das ideias daquele grupo. Imagina, por exemplo, a faculdade que tu faz ou gostaria de fazer. Quando tu entra em um curso, tu vai ver um pouquinho da história daquele conhecimento e do que fez ele ser o que é. Tu também vai ver um pouquinho da conduta dos alunos, dos professores, dos profissionais da área, e isso vai direcionar os teus valores. As ideias do curso e as possibilidades da profissão vão se misturar com as tuas. Tu vai fazer parte daquele grupo e aquele grupo vai fazer parte de ti. E isso, é claro, vai afetar também como tu interage com as pessoas, com os teus amigos e conhecidos. O que tu vê quando tu olha para eles. E um fato interessante sobre esses grupos é que, de acordo com a Sylvia Lane, quanto mais a relação social for fundamental para a manutenção do grupo e da sociedade, mais precisas e rígidas são as normas que a definem. Ou seja, os grupos sociais que são mais importantes para o funcionamento da sociedade, os formais, vão ter mais regras. E os que são menos importantes para o funcionamento, os informais, vão ter menos. E quanto menos regras seguram o sujeito, mais ele mostra quem ele realmente é. Segura essa informação para quando a gente for analisar o discurso do Charles Manson. Ok, mas o que isso tem a ver com a pergunta do vídeo? Geralmente as pessoas respondem essa pergunta das mesmas formas. Por exemplo, usando os grupos sociais que ela se identifica. Eu sou um estudante de psicologia, sou gamer, otaku. Se tu não sabe o que é otaku, como é que é ser adulto? A nossa identidade social é formada pelos grupos que a gente faz parte e eles moldam a nossa visão de mundo como uma lente, ou seja, como eu me vejo e como eu vejo os outros. Além de grupos sociais, a pergunta dá dicas de como a gente se vê nas interações com o outro. Por exemplo, se eu sou simpático, extrovertido ou tímido, mas eu só posso ser essas coisas quando eu estou interagindo com alguém. Ninguém é tímido sozinho em casa, olhando para o teto. Essas descrições representam como eu acho que eu vou agir quando eu estou interagindo com outra pessoa. Mas e a resposta do Charles Manson? Ele começa fazendo uma série de caras e bocas, talvez tentando mostrar o quão não convencional ou não social ele é. O que faz sentido, já que o termo popular é psicopata, mas o diagnóstico formal dele é transtorno de personalidade antissocial. E ele continua. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Dentro dos muitos grupos sociais que a gente pode fazer parte, ele se coloca à margem, fazendo parte dos grupos sociais menos essenciais para o funcionamento da sociedade. E como a gente viu, com menos regras. Grupos esses que são vistos como ruins, exemplos do que não fazer. Lembrando que eu traduzi como mendigo e bêbado, mas as palavras que ele usa têm uma conotação bem mais negativa. E depois de falar dos grupos sociais que ele se identifica fazendo parte, ele vai para como ele se vê e como ele vê as relações dele com outras pessoas. I'm a boxcar and a jug of wine. Talvez ele se veja descontrolado, igual um vagão desgovernado, e descontrole as outras pessoas, igual uma jarra de vinho.
Ainda no livro O que é Psicologia Social, a Sylvia Lane traz a dificuldade de dizer quem é, se sentindo indecifrável, uma incógnita, como uma forma de não se comprometer com uma identidade. Diz as possibilidades, mas guarda as ideias para si mesmo. E de uma forma meio sombria, é exatamente como Charles Manson termina sua resposta. And a straight racer if you get too close to me. Mostra as possibilidades, mas guarda as ideias para si mesmo. Yeah. Lembrando que a proposta desse vídeo não é fazer e nem tentar fazer um diagnóstico. Essa é apenas a minha interpretação de uma das respostas mais icônicas para uma das perguntas mais comuns e o que ela pode ter significado. Mas o que tu acha que ele quis dizer? Coloca aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha, ativar o sininho, aquele negócio todo. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. When am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards.